Olá, eu sou Thalita Lombardi, estamos aqui para mais uma websérie aqui da Yugo de planejamento de 2020. E um dos temas mais importantes e que eu mais gosto, por um acaso, é o quê? Vendas. Você vai aprender com o Davi a planejar vendas da sua empresa, bonitinho. Mas antes, venha cá, se inscreve no nosso canal no YouTube, segue a gente lá no Instagram, bem legal, tem muito conteúdo para vocês, temos muitos webinários acontecendo, e-books de todos os tipos, claramente, e temos o lançamento do nosso podcast. Então tá tudo lindo, conteúdo aqui não falta, e também no LinkedIn. Segue lá, Yugo. Davi, vamos lá? Vamos vender? Com certeza. 2020 é o ano da virada? Vai ser o ano. Vai ser o ano, é ótimo. A gente gravou um vídeo sobre planejamento de metas. Não sei se ele tem spoiler das suas metas. Não sei. Então vamos começar aí pra gente falar um pouquinho sobre planejamento de vendas. O que eu preciso fazer para analisar esse planejamento de vendas? E começar, enfim, fala Legal. um pouquinho. Principalmente quando a gente fala de vendas, é muito difícil a gente pensar no futuro sem analisar tudo que foi feito até aqui, né? Então, eu acho que para iniciar todo o planejamento, o primeiro passo é entender como que foi meu último ano, né? E aí, quando a gente fala de entender como foi o último ano, a gente entendeu uma série de métricas, né? Uhum. Entender, normalmente, quantos leads eu trabalhei dentro do ano. O ano inteiro. Exatamente. Tá. E isso também dividido mês a mês, né? Como que foi a minha conversão. E quando a gente fala em conversão, a gente não fala simplesmente a conversão crua, né? Uhum. Tudo que eu recebi versus tudo que eu realmente efetivei em vendas. Eu preciso entender também isso baseado em produto, né? Meu produto principal, qual que é a conversão nesse produto principal e quanto desses leads que eu recebi tinham interesse nesse produto principal, né? E isso, desmembrando isso, a gente também tem qual que é o meu ticket médio, né? Porque isso vai me levar a entender no final do mês quanto que eu consigo entregar, Uhum. né? Então todo o planejamento ele começa dessa forma, entender como que é o meu churn de clientes, qual que é o tempo médio que esse cliente fica até dentro da empresa, quanto tempo esse cliente demora para realmente começar a transacionar, quanto tempo esse cliente demora realmente para trazer uma receita relevante para a empresa. Uhum. Então todo o planejamento ele começa dessa forma, analisando tudo que aconteceu no último ano para pensar o que a gente pode melhorar para o ano seguinte. Posso apertar você um pouquinho? Pode. E quando eu nunca vendi, eu comecei agora a minha empresa, como é que a gente faz um planejamento assim? Legal, isso é um ponto muito interessante. Tá. Toda a área de vendas, você tem que analisar padrões de mercado, Bom. né? Então, analisar o padrão de mercado nesse momento é muito importante, né? Porque a gente sempre vai ter um exemplo, um concorrente no mercado que já está trabalhando com isso. E aí você, até navegando na internet, você consegue até encontrar alguns padrões de venda de acordo com o segmento, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de venda de produtos, a gente sabe hoje qual que é uma média, né, de conversão que você tem dentro do segmento de produtos, qual que é uma média de conversão esperada por um segmento de serviços. Quando você está lançando um produto de recorrência, você tem também, né, estudos de mercado que vão te entregar qual que é uma conversão média, né, quanto tempo esse cliente fica dentro da empresa. Então você vai ter que entender padrões de mercado. No começo é você entender padrões de mercado, ver estudos que já foram feitos sobre o segmento que você atua para te dar pelo menos um norte no primeiro momento do que você consegue fazer. E principalmente quando a gente fala de empresas que têm assessoria de imprensa, eles adoram colocar na imprensa, faturamos tantos milhões, vendemos Isso é muito legal. tantos sapatos. Então você pode acompanhar na mídia para começar a estruturar o seu planejamento estratégico de vendas, né? Não estratégico de vendas, até estratégico também você pode usar esses dados, porque você vai poder provar para um investidor, para alguém que existe mercado para isso. Exatamente. O difícil é quando o cara tá abrindo um mercado novo, né? Que também não tem tantos assim, vai. Hoje é muito difícil. Normalmente hoje você melhora algo que já existe. Isso. É muito difícil hoje você ver algo que ninguém tentou. Então, vai ser muito difícil você começar algo sem ter um estudo e já entender um pouco de como funciona esse tem um padrão. pouco mais. Então, você começa planejando, porque também essa questão que você falou legal do mês a mês, é que você tem os meses sazonais. Exato. Então, por exemplo, no shopping da vida, Black Friday, agora no Brasil que pegou, né? Sim. A gente tem essa questão de Natal, Dia das Mães, já sabe que esse mês tem que estar preparado. Exatamente. A sazonalidade é algo muito importante você analisar dentro do time comercial, né? Porque, além de você ter a sazonalidade especificamente de mês a mês, por exemplo, o mês de dezembro ele é mais forte em alguns segmentos, outros segmentos no mês de novembro. Por exemplo, a gente tem o segmento de brinquedos. A gente sabe que no mês que você tem o Dia das Crianças, né? Ou no Natal, é um segmento que ele é mais forte, né? Só que quando a gente fala de serviços, ele já não vai ter a mesma sazonalidade de um segmento de produtos. Né? Então é importante você entender o seu segmento e entender qual que é a sazonalidade disso. Porque ela varia muito de segmentos. O seu segmento e onde você está localizado. Porque, por exemplo, lá no Nordeste tem o São João,
Porque a galera compra muita roupa para poder sair nas festas. Exatamente. Então, você atender também na sua região. Eu sei que tem muito mais de tudo para cá, para São Paulo. Você pode ter um norte daqui, mas depois você vai entrar dentro da sua cultura, da sua região, para você poder fazer esse planejamento mais certinho. Exatamente. Né? E pensando também em grandes eventos que podem acontecer no país. Por exemplo, a gente tem como exemplo o ano de 2018, que a gente teve a eleição. Então teve segmentos que foram diretamente impactados. Foram segmentos que foram impactados, porque a gente fica naquela dúvida, como que vai ser, a aceitação do mercado, tanto interno quanto externo, sim. Com base nisso. Quando a gente fala também em Copa do Mundo, é algo que você não espera isso acontecer todos os meses, mas, por exemplo, a cada 4 anos você sabe que tem esse evento. E vai estar uma baixa. Só quem vai vender mais é cerveja. Exatamente. Então, você percebe que, de acordo com eventos, tem segmentos que são beneficiados e outros têm até suas vendas e a quantidade de interessados tem esse impacto também. Então, tudo isso é importante a gente analisar. Tá vendo, gente? Trabalho pra você fazer, mas é pra você poder ter sucesso, né? Exatamente. O trabalho, o sucesso só vem antes no dicionário, não tem esse negócio? Sim. Porque aqui tem que ser trabalhando duro. Exatamente. Tudo vem com trabalho. Pô, então como a gente vai criar as metas baseado em tudo isso que a gente falou? Sim. A definição de metas, ela acontece em 2 momentos, isso vai de encontro até o que a gente falou há pouco. Primeiro a gente entende tudo que aconteceu no meu último ano, Porque o que isso vai me dar? Ele vai me dar insumo do que meu time tem capacidade de fazer. Já tem a capacidade, foi Exatamente. feito, ponto. Então eu vou entender, com base nessa quantidade de leads que eu recebo, eu consigo ter uma conversão de 30%. Boa, hein? Uma ótima conversão. Então eu tenho essa conversão. Daí com base nisso, eu vou analisar quantas pessoas eu tenho no meu time. Então isso vai me trazer o quê? Qual que é o meu potencial máximo? Então pensando que eu não vou mudar nada na minha equipe, eu não vou lançar nenhum novo produto e o meu time de marketing vai conseguir me entregar a mesma quantidade de leads. Então isso vai me dar esse padrão. Isso aqui hoje eu consigo fazer. Daí o segundo momento, a gente precisa entender o quê? Onde que a empresa quer chegar. Então, nesse momento, ela é uma meta contrária. Então, eu entendo qual que é o resultado final que a empresa precisa entregar aí no final do ano, no final de 2020, porque daí isso eu vou entender qual que é a colaboração que o time de vendas tem, com base nessa meta, e daí eu vou desmembrando ela. Quantos novos clientes eu preciso entregar, se eu vou precisar ter mais gente dentro do meu time, quantos leads eu vou precisar para entregar aquele resultado. Então, todo planejamento de metas ele começa dessa forma. Você tem uma meta geral, que normalmente ela parte do CEO, do presidente, e a gente vai desmembrando isso área por área. Daí, com isso, a gente vai entender, com base no meu potencial, quanto eu consigo entregar e o que eu preciso melhorar para poder fazer essa entrega. Mas também o pessoal, antigamente, quando eu fazia planejamento, eles falavam que também tinha a questão de mercado, O mercado cresceu 5%. Sim. Então você tem que pegar o que você vendeu no ano anterior, mas é porque era indústria tradicional, tipo concessionária de carro, que também você não pode colocar uma meta de dobrar, porque agora, ainda mais que tem Uber, essas coisas, a gente não tem mais esse mercado. Sim. Mas era muito baseado nisso também. Então, para quem é da indústria tradicional, é interessante você olhar o que você vendeu e colocar um crescimento responsável, que seria um crescimento que o que aconteceu no mercado. É muito importante a gente analisar também, até usando essa comparação, a gente sabe que todos os dias surgem novos concorrentes. E isso é muito importante a gente analisar também. O que meu concorrente está oferecendo de diferencial, porque se você não adaptar o seu produto a isso, a sua venda ela começa a ser mais difícil. Porque o seu produto ele começa a ficar defasado, o seu concorrente vai oferecer soluções que de repente o seu cliente precisa, e daí ele vai usar isso como base de comparação, entendeu? Então tudo isso precisa ser levado em consideração, até o surgimento, como que o mercado está. Por exemplo, a gente sabe que alguns segmentos estão ganhando concorrentes a cada dia, Um exemplo que a gente vê que é muito... Tá muito na nossa realidade, até a questão dos patinetes elétricos. Sim, tá uma brigaiada. A gente tinha dia que a gente via um, hoje se você sai na rua, você já vê 3, 4, 5 modelos diferentes. Vão ganhar multa se fizerem coisa errada, inclusive. Tá saindo a lei aí vendo, da galera. O governo já quer participar. Ele vê a a brincadeira, já quer participar. Então, isso é importante a gente analisar, sim. Porque isso impacta diretamente. Se você faz uma meta, não pensando nesse crescimento de concorrentes e no caminho que o mercado está seguindo, ela pode ser uma meta irreal. Quando você chegar realmente, por exemplo, no meio do ano, essa meta ela pode ser uma meta que foi mal calculada. Então, por isso que é a importância de a gente analisar todos esses fatores.
E aí quem faz normalmente essa análise desses dados são os gestores, o próprio vendedor ele também faz análise. Me conta um pouquinho dessa rotina então. Certo. Isso é muito importante você estar muito próximo da sua linha de frente, que são os vendedores, né? Porque eles vão te trazer insumo do que o seu cliente está precisando, né? Ele é o contato com o mercado, né? Exatamente. Né? Quais são as principais objeções que esse cliente traz? Né? Esse cliente está trazendo objeções por conta de um produto, se é uma funcionalidade específica que esse cliente precisa. Não, o valor que hoje eu estou levando, ele não está coerente com o que o mercado precisa. Então, a principal fonte, né, desses dados é o vendedor. Né? Então, por isso que é muito importante você estar o mais próximo possível desse vendedor. Né? Aqui na Yugo, como exemplo, a gente tenta junto com todos os vendedores, desde a da mais alta gestão até o pré-vendas, o coordenador, todo mundo fica assentado ali no mesmo patamar. Por quê? Porque automaticamente você tem acesso a essas informações de maneira muito fácil. Dependendo da informação que chega, você consegue alinhar as rotas, né? Mudar o caminho, né? Então, por isso que é muito importante esse contato próximo. Então, o vendedor é a principal fonte aí desses dados, né, de informações. Você como líder, então, de uma equipe, que eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre equipe também, você senta com essa equipe junto todas as semanas, como é que é uma rotina de vocês aqui? Porque eu sei que mensal tem, mas e o resto? Eu fico sentado no meio da equipe, junto com todo mundo. É bom que fica ouvindo. Exatamente. Adoro. Ouvir é a melhor coisa. Você consegue entender, de repente, até uma correção, por exemplo, algo que foi falado numa ligação que precisa ser corrigido, você ali em tempo real você consegue já pegar e já fazer essas correções. Porque depois a gente esquece também, né? Exatamente. Né? Mas a gente sempre procura fazer isso também. Eu tenho padrão de uma vez por semana, sentar também com todo mundo, para fazer pequenos alinhamentos. Né? Então, de repente, é uma mudança estratégica que a gente precisa fazer em um determinado momento do mês. Né? A gente precisa ajustar uma determinada conversão, o tempo de ligação ele está muito alto, a gente precisa diminuir o tempo de ligação. A gente percebe que um vendedor está fazendo algo específico que está gerando resultado, a gente pode replicar isso para o restante do time. E não precisa esperar o final do mês para chegar. Já sabe dando certo, vai lá. Exatamente. Você já usa esse contato semanal que você tem com o time para passar essa visão. E colher também feedback. Né? Então, por exemplo, a gente pode numa última semana ter feito um ajuste, de repente no início da próxima semana, pode ser um momento para você entender como que foi isso. Né? O que mudou, né? Qual que foi a aceitação do seu cliente com base nessa mudança. Então, a gente coloca aqui um período semanal, é um bom período para você analisar o que foi feito na última semana e pensar o que pode ser feito na semana seguinte. E também tem a questão de, por exemplo, startups, empresas de tecnologia lançam coisas novas, então tem que estar sempre atualizando. Então essas reuniões podem servir para você fazer um update sobre tecnológico. Produtos e coisas do tipo. Isso já entraria, que a gente está falando dessa questão do dia a dia, sobre tática? Já era alguma das coisas que a gente ia falar sobre tática ou não? Mais ou menos. Tá, então vamos falar um pouquinho sobre táticas de vendas. Quando a gente fala sobre tática de vendas, ela vai de encontro até o que a gente começou falando, né? O que foi feito no último ano, né? O que eu preciso ajustar? Então, o que vai te dizer qual tática você precisa fazer são os gaps que aconteceram no último ano. Né? Então, por exemplo, quando a gente analisa o time de venda, eu preciso entender como que foi a conversão dos leads recebidos versus a quantidade de vendas. E entender, essa conversão, ela pode ser maior? Porque daí isso ela já vai me dar um norte. A resposta ela é positiva, então o que eu posso fazer para aumentar essa conversão? Né? Quando a gente usa aqui até o exemplo da Yugo, a gente entende sim que a conversão ela sim pode ser melhorada, né? E daí isso mostra pra gente o quê? A gente aplicou aqui a técnica do spin selling, é uma técnica dentro desse mercado de inside sales que ela é muito utilizada, né? Que ela tem com base em entender por meio de perguntas qual que é a real dor que aquele cliente tem, né? E com base nisso você ofertar o produto com base na dor daquele cliente. Né? Então, antes de você passar valores para esse cliente, você precisa mostrar para ele que o seu produto resolve um determinado problema. Né? Então, a gente entende que essa ação, ela gera um resultado futuro. E que para a gente era a conversão de leads recebidos versus a quantidade de vendas. Então, a tática ela vai ser com base nisso. Com base nos gaps que ficaram no último ano, o que eu preciso ajustar para melhorar o meu resultado, que a gente pensa naquilo, na minha capacidade total. Independente se a minha capacidade total ela pode ser aumentada com base em alguns ajustes que a gente faz no nosso dia a dia. Mas do que você falou assim, eu vou saber a dor do cliente, você tem que ouvir o cliente. Exato. Você só esqueceu de falar isso. Porque às vezes pra gente de vendas é muito lógico. Mas pra galera não é. As pessoas às vezes tentam numa reunião com o cara e falam assim, meu produto é isso, vai revolucionar esse cara. Tá, mas eu não tenho esse problema aqui. De repente você teve uma outra solução
que você poderia abordar de outra forma. E a gente percebe muitas empresas ainda fazendo isso, né? Às vezes você recebe uma ligação de telemarketing e vem aquela enxurrada de informações. Só que nem metade daquelas informações são relevantes para a sua realidade, para a sua necessidade. Eu desliguei na cara, desculpa, pessoas. Entendeu? Por isso que é a importância das perguntas, né? A gente pega ligações aqui que o vendedor faz 10, 15 perguntas para o cliente antes de apresentar o produto. Né? Então, você precisa entender qual que é a dificuldade desse cliente, qual que é o impacto que essa dificuldade traz para ele, principalmente falando em impacto financeiro. Né? Então, por exemplo, se ele não ajustar um determinado processo, né, dentro do departamento, por exemplo, de tratar inadimplência, quanto que isso no final do ano vai representar para esse cliente? Sim. Porque dependendo da representatividade que isso tem, o valor do meu produto ele fica muito mais barato do que eu chegar já de cara para ele e falar que meu produto é X reais. No primeiro momento pode parecer caro, mas se você entendeu o produto e mostrar a necessidade do cliente e mostrou como aquele produto resolve um problema e esse problema traz economia para esse cliente, muda totalmente a aceitação. Bolso. Exatamente. Diretamente no bolso. Exatamente, que é o que faz sentido, né? Mas aí você falou um pouquinho sobre a equipe interna Inside Sales. Perfeito. Que é legal, tudo isso. Mas quando é que eu sei que eu tenho que ter uma equipe interna ou uma equipe externa? Isso é um bom ponto, né? Porque quando a gente... isso vai de encontro com o produto que você tem. Tá. Né? Por quê? O nosso produto, a gente sabe que a pessoa que tem a necessidade desse produto, que busca esse produto, eu consigo abordar esse cliente por telefone. Né? Então, ele é um cliente que ele está procurando isso na internet. Então, de repente, o momento que ele solicitou um contato, ele está realmente ali na frente do computador. Então, eu consigo abordar esse cliente de maneira inside sales. Tá. Né? Que é um mercado que está crescendo bastante. Mas tem determinados segmentos que não faz sentido você ligar, porque a pessoa decisora ela não vai estar sentada na frente do computador. Né? Quando a gente pensa no varejo, né, é muito comum o decisor ele tá ali na frente de caixa. Então, você precisa usar uma abordagem diferente para impactar esse cliente. Né? Então, eu já tive experiências de outras empresas que realmente você encontrava o decisor fazendo um PAP, fazendo um porta-a-porta, você visitando esse cliente. O famoso PAP. Exatamente. Quem nunca de vendas? Tem que passar, acho que todo mundo tem que passar por essa experiência, porque é muito construtivo. O meu foi no Peixe Urbano. Então. Quando eles lançaram o Peixe Urbano Delivery, tipo, o iFood nem era conhecido na época, Sim. era uma loucura. E você tinha que ir restaurante por restaurante, porque normalmente um cara que o dono tá ali dentro. Exatamente. Esse dono não vai parar para ouvir uma ligação para você explicar todo o produto. Ou seja, a taxa de conversão para esse segmento ela é diferente. Se você aborda ele pessoalmente, você aborda ele por telefone. Mas uma coisa interessante para vocês saberem, só para complementar a resposta dele, é que se o cliente é muito grande, não vale a pena você não jogar na mão do telemarketing. Exatamente. Ou do televendas, ou do inside sales, o nome que você quiser falar, que Sim. tudo é uma coisa. A gente tem esse segmento aqui dentro, o que a gente faz? Até a primeira tentativa, para encontrar o decisor, marcar uma reunião, ok, ela tipo pode ser pré-venda. feita. Exatamente. Beleza. Ela pode ser feita no primeiro momento por telefone, mas com o intuito de agendar uma visita, agendar uma reunião, para ter esse contato pessoal, né? Para você apresentar a solução de maneira mais completa, de repente numa apresentação, né? Demonstrar realmente o funcionamento desse produto, porque as grandes contas, né? Essas grandes vendas, ela depende de você ter um contato mais pessoal. Sim. E a gente sabe que é uma venda mais demorada, não é uma venda que você vai conseguir efetivar em 30 dias, pode ser que você efetive uma venda em 70, 80, 90 dias. É o que account, né? Exatamente, exatamente. Então, isso vai ditar qual que é o tipo de abordagem que cada cliente precisa, né? O decisor, eu consigo impactar esse decisor via telefone? Hoje a gente já vê muitas empresas que impactam o decisor via WhatsApp, né? Porque a gente vê que LinkedIn, a gente vê que o mercado ele vai se adaptando de acordo com as necessidades, né? Mas a gente sabe que hoje a venda inside sales, hoje ela principalmente falando das grandes empresas, ela é hoje a mais efetiva. Mais efetiva. E como que você consegue leads, então, para trabalhar esse inside sales? Porque tem que vir de algum lugar. Então, leads é uma coisa super importante para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre leads. Vamos falar sobre leads. Hoje a gente trabalha como 100% do nosso time de médias e pequenas contas são inside sales. A gente trabalha com leads provenientes do marketing, né? O marketing provém. Tá. Exatamente. Legal. Então o marketing faz as ações, ads, coisas do tipo. Esses leads eles caem no primeiro webinários.
Exatamente. Blogueiros. Daí, no primeiro momento, esse lead ele cai para o nosso departamento de pré-vendas, né? Que o departamento de pré-vendas ele vai entender, né, se o momento do cliente é propício a um fechamento, entender se o cliente ele já tem as características necessárias para contratar o serviço da Yugo, por exemplo, ele já é uma pessoa jurídica, ele já tem uma conta jurídica, né? E daí, com base nisso, ele vai entender também o tamanho desse cliente. Porque não adianta eu dar a um cliente que tem um potencial de faturamento enorme para o time de pequenas contas, porque a oferta do produto para esse cliente não faz sentido. Tem que ser uma oferta diferente. Exatamente. Então a gente já tem times específicos para isso, para que, dependendo do tamanho do cliente, a gente consiga fazer a oferta correta para esse cliente. Né? Então, pré-vendas ele vai fazer isso, vai direcionar de acordo com o tamanho do cliente e que produto que é relevante para esse cliente. Né? E daí, com base nisso, a gente começa a trabalhar, né? Quantos desses leads eles foram enviados para o time de pequenas contas, quantos desses leads foram enviados para o time de médias contas, e com base nisso a gente vai estipular uma conversão com base naqueles recebidos. Entendeu? É bem importante. E se você não tem uma equipe, tipo um time, né? Porque às vezes você está no começo, a empresa está no primeiro ano, a gente sempre volta que tem nossas startups no nosso coração. Você tem uma pessoa normalmente que te auxilia, ela pode fazer essa pré-venda, então você vai nesse cliente grande. O empreendedor às vezes tem medo de vender, mas você é a pessoa certa para você negociar com a pessoa maior. Exatamente. Porque nem todo mundo, um dia se tiver time, você não vai precisar ir. Tipo, hoje o Patrick não precisa ir em reunião mais, mas tenho certeza que ele foi em muita reunião. Com certeza, com certeza. Porque é legal, porque nada melhor do que o dono, o criador da solução para apresentar quais são os diferenciais do seu produto. Né? Então, eu acho que uma coisa que não pode ter, até porque eu acho que todo mundo é um pouco vendedor, né? É medo de você abordar um prospectivo cliente, né? De você apresentar essa solução, apresentar essa proposta, né, para o novo cliente. Porque você deu duro para lançar aquele produto, aquele serviço, aquele negócio. Então você tem que mostrar valor naquela solução. E ninguém é melhor do que você para saber o tanto de suor que você colocou nesse seu novo negócio. Então eu acho que faz muito sentido você, sim, nos primeiros contatos, abordar esse cliente, apresentar, colher feedback, porque esse feedback vai mostrar o que ajustes você precisa fazer no seu produto. Né? Até mesmo usando o exemplo do Patrick, tiveram vários ajustes que precisaram ser feitos no produto com base no que o mercado precisa. Que você escuta ali, né? Exatamente. Porque num primeiro momento você pode entender que aquela solução é o que o mercado precisa. Mas com os feedbacks... Na vida real, né? Na prática é outra coisa. Exatamente. E esse feedback você colhe quando você aborda esse cliente, quando você apresenta essa solução para o cliente. E daí isso te traz insumo para você voltar para dentro de casa e desenhar melhorias, né, ou lançar novas soluções, novos atributos para aquela plataforma, entendeu? Que existe dois momentos aí. No comecinho você escuta muito feedback e você consegue ajustar. Quando você cresce mais... Daí você vai juntar muitos feedbacks, porque você já se torna mais robusto para você conseguir mexer. Então não é que você vai estar sempre na reunião e vai conseguir mexer tudo, não, que isso é a realidade, fisicamente impossível. A realidade é outra, mas é muito importante você que é desenvolvedor, não. É muito importante você que é o CEO da empresa, presidente que começou, você ir para o campo. Porém, tem sempre porém, que eu sempre gosto de fazer um porém. Se você for muito técnico e a pessoa for do marketing, está um pouco ferrado. Porque você tem que falar a linguagem com quem você está conversando. Beleza, você está conversando com o CTO e você é de desenvolvimento, fala de tecnologia, que é o que vocês vão se entender. Essa é uma grande dificuldade, eu acho que a galera tem nesse comecinho, né? Sim, isso... A gente fez alguns experimentos aqui dentro de casa de envolver o time técnico em algumas vendas que precisavam de ter uma profundidade maior, né? Dá mais integração quando tem, né? Principalmente. Quando a gente fala da venda convencional, que é aquele cliente que precisa simplesmente efetivar cobranças, né, falando um pouco da solução da Yugo, a complexidade técnica ela é menor. Né? Então, esse cliente ele não vai precisar entrar tanto nesse detalhe. Quando a gente fala, por exemplo, de um cliente que está desenvolvendo uma solução de intermediação, o marketplace, que a gente sabe que a quantidade de integrações que esse cliente vai precisar fazer ela é muito maior, é totalmente relevante a gente envolver, sim, uma pessoa do time técnico. Né? E é muito difícil uma pessoa de vendas também dominar 100% da parte técnica. Né? A não ser que essa pessoa lá já vem do mercado e no meio do caminho virou vendedor, ou vice-versa, né? Vai ser muito difícil ela agregar essas duas características. Então, é 100% viável você envolver, sim, uma pessoa técnica, porque
muito importante numa venda é você passar a segurança para o seu cliente que a sua solução vai resolver o problema dele. E ninguém melhor do que o seu time técnico para mostrar para o cliente como que ele vai conseguir efetivar, né, aquela integração e realmente fazer esse novo produto, né, esse novo serviço dele funcionar integrado com a sua solução. Né? Então, acho que esse envolvimento passa essa segurança para o cliente. E o time técnico consegue mostrar os caminhos para atingir esse objetivo. E aí, o nosso planejamento 2020 está pronto já de vendas? Tá em vias de. Tô curiosa, a gente não pode Sim, dar sim. spoiler. Toda hora eu quero spoiler, ninguém me dá um spoiler. Não, pra gente ainda contar não pro dá pra pessoal dar de casa. spoilers. A gente só vai contar spoiler na hora que a gente bater as metas. Exatamente. Inclusive, quando bate beta grande, tem um champanhe aí que rola, né? Sim, tem sim. Tem Sempre que a gente bate algumas metas... Qual que é a gente- importância da celebração para um time de vendas? Que isso deve fazer parte do planejamento. Como que Sim. você vai brindar, digamos assim, com a galera? Conta um pouquinho sobre isso. Principalmente quando a gente fala do time de venda, a gente sabe que é um pessoal muito competitivo. Né? Então, eu acho que você promover isso dentro do time é importante, sempre que promover essa competitividade de maneira saudável. Lógico, a gente nunca quer que um vendedor puxando a perna do outro, Não. mas é legal porque você mantém todo mundo motivado. Né? E da mesma forma que quando não acontece o atingimento, todo mundo sofre junto, eu acho que o momento que acontece esse atingimento é um atingimento conjunto, né? Porque quando a gente fala de, sei lá, 100 mil reais de venda, a gente sabe que uma pessoa sozinha não faz isso. Sim. Então a gente precisa promover, né, esses momentos de premiações ou até de comemorações, porque mostra que cada um é parte fundamental naquele atingimento, né? Então aí é o momento de todo mundo parar, celebrar os pontos bons, porque isso é muito importante, porque isso, vamos colocar aqui, renova o espírito, Sim. né? Porque, querendo ou não, o time de vendas, ele vive numa montanha-russa, né? Então, no final do mês, quando acontece o atingimento, ele está no topo, quando começa o outro mês, o resultado... Virou o dia, né? 31 pro Exatamente. dia 1, acabou. No Zerou. mês seguinte, você já está loucura. zerado e precisa começar de novo aquela trajetória. Sim. Então, por isso que é muito importante, quando acontece o atingimento, você ter essa comemoração para renovar o espírito, para que o time tenha gás para, de novo, começar né, essa trajetória no mês Uma seguinte. carreira muito carreira. Exatamente. Você tem que correr muito para conseguir, mas no final do dia a equipe de vendas ela pode ter uma instabilidade maior, mas ela tem uma condição maior de ganhar dinheiro do que Sim. as outras áreas. Então cada um escolhe a profissão que ela quer, pautada na necessidade, no que Exatamente. gosta, E no que porque gosta de fazer. eu sempre gostei de trabalhar com variável, que eu sempre me dei bem com isso, assim. Sim. Pra mim não era aquele negócio fixo, mesmo que eu ganhasse um pouco mais ou um pouco menos, eu falava, não, eu preciso conseguir conquistar mais Sim. e mais e mais. O legal é isso, né? Você saber que o seu esforço, depende da quantidade de empenho que você tem em cima disso, o seu ganho pode ser menor ou menor, Sim, né? Então, eu acho que o legal de você ter essa remuneração variável é isso, né? Por exemplo, não, se eu sei que se eu gastar um pouco mais de energia nisso aqui, o meu ganho no final do mês ele pode ser maior, né? Então, isso acho que é um motivador extra aí. Mas me conta, Davi, pra gente terminar, você tá na Yugo tem quanto tempo? Eu já tô no Yugo há 2 anos Caramba. e 10 meses. É daquela galera antiga, né? Eu sou das antigas. Eu fui a terceira pessoa do comercial que Sério? entrou na empresa. E aí, como é que se trabalha hoje? Estão com a parte com a liderança da equipe de Sim. pequenos. Uhum. Então, por isso, tem total propriedade para Sim. falar com a galera de casa. Com certeza. Deu tudo certo? Tudo certo. Será que a gente esqueceu alguma coisa? Não, acho que vai. Se esquecemos, o que é que eles fazem? Deixa aqui nos comentários. Exatamente. Vai, faz a propaganda você. Vai dar um de blogueiro agora, vai. Deixa Deixa aqui nos comentários. Eu não sei dar de blogueiro, não. Então, se você ficou com uma dúvida, deixa aqui nos comentários que o Davi vai te responder. A galera do marketing já manda pra ele. Sim. E ele já responde bonitinho pra vocês, porque esse aqui é uma websérie nossa, que são 3 vídeos. A primeira foi sobre planejamento financeiro, a Sim. segunda de vendas, e a terceira e a última será sobre planejamento de metas. Você sabe planejar uma meta direitinho? Na semana que vem a gente vai ter mais um planejamento pra vocês de metas com a prata da casa, o Arthur, que entende muito, que eu já gravei com ele, vocês vão ver, maravilhoso o assunto. Mais alguma coisa? Eu acho que é isso, gente. Se inscrevem lá no canal nosso do YouTube, segue a gente no Instagram, que é go.yugo. A gente também tem LinkedIn, muitos e-books pra vocês, pode acessar lá o site. Temos também o nosso podcast, que está em qualquer plataforma de streaming. Você pode estar ouvindo no carro, no trânsito, né? Você vai já aprender que a gente tem bastante conteúdo para vocês. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, gente.